Amados amigos e irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a segunda parte daquele texto em que Jesus ele dá as últimas instruções aos seus discípulos, né? A partir de uma ceia que foi preparada por ele, em que ele se despiu, cingiu seu corpo e com a mesma toalha, né, colocou nos ombros e lavou os pés dos discípulos. Nós vimos isso no vídeo anterior. Você fique à vontade para ir lá assistir o vídeo anterior e dar sequência aqui com este vídeo, amém? Nós vamos prosseguir de onde paramos, do versículo 6 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13 e o versículo 6 em diante, que diz assim, ó. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia em que eu o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Vamos nos deter até aqui no versículo 11. Amém? Tem o suficiente para assim meditarmos e Deus falar aos nossos corações, meus queridos. Nós chegamos no discípulo Pedro, né? Pedro é o cara dos extremos. Pedro, quando não é 8, é 80. E quem não muitas vezes se identifica com o apóstolo Pedro, né? Com este discípulo um pouco impulsivo, mas aquele que quer se mostrar, quer fazer, quer compreender, quer perguntar. Pedro, ele é de fato muito impulsivo. E aqui no versículo 6, aproximou-se, pois, de Pedro. Certamente ele já havia lavado os pés de alguns. E quando chegou em Pedro, Pedro disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Lavas-me os pés a mim? E Jesus, né, respondeu a Pedro à altura. A primeira coisa que a gente percebe é o questionamento de Pedro. Pedro questiona a atitude de Jesus, não o que Jesus fez com os outros, mas ele questiona o que Jesus vai fazer com ele mesmo, não é verdade? Colocando-se talvez assim, numa posição de indigno, nossa, os outros deixou o mestre lavar os pés deles, mas eu sou diferente, eu não vou permitir. Então assim, ele faz aquele questionamento para compreender, ele não simplesmente aceitou o agir de Jesus, ele primeiro questionou. E aí Jesus falou, né? O que eu faço tu não sabes agora, mas entenderá depois. Então, Jesus ele não deixou tão claro para Pedro o que ele estava fazendo, então Pedro já colocou um empecilho, uma barreira. Não, jamais lavarás os meus pés. Como Pedro ele não obteve a resposta, né, clara daquela que ele queria, como ele não obteve a resposta que ele queria de Jesus, ele disse, então não, jamais lavarás os meus pés. Eu não aceito isso. Como assim? O Senhor se dobrar, se ajoelhar, colocar os seus joelhos no chão, pegar os meus pés? Não, jamais. Né? Veio aquele orgulhozinho também, aquela soberbazinha, né? Aquilo que, não, jamais, sabe? Aquela não superioridade para com Cristo, mas assim, mostrando uma eu não sou digno, jamais, não faça isso, o Senhor está se rebaixando a mim, não, que é isso, somos homens e não podemos aceitar isso do mestre, eu não posso aceitar isso do mestre. Ele não questionou o momento em que Jesus fez, possivelmente em uns outros discípulos, mas ele quis mostrar aos outros discípulos essa postura, né? Eu não sou digno, eu não quero, eu não aceito, jamais. E aí Jesus disse, em seguida, na parte B do versículo 8, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E quem lembra do tema dessa mensagem que nós assim pensamos desde o primeiro vídeo, né? Uma vida com Cristo
ou uma vida em Cristo. Lavar os pés representaria para os discípulos de Jesus que eles teriam parte com Ele. Não e a partir daqui nós compreendemos que Jesus não nos quer com Ele, mas nos quer nele, ter parte nele, agir nele, andar nele, fazer nele. Então, nós fomos chamados para ter parte com Ele. Amém, queridos? Então, nisso, Pedro, quando ouviu Jesus dizer, se eu não te lavar, não tens parte comigo, aí ele disse, não, Senhor, então não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, né? Primeiro não queria que Jesus nem lavasse os seus pés, questionou a atitude de Jesus, perguntou o porquê, como assim? Depois não quis que lavasse, quando não obteve a resposta, né, da forma que ele queria, e agora já quer demais, já quer, né? É de um extremo ao outro. Pedro, ele é assim, né? Ele foi essa pessoa. Então, Jesus disse, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. E aí Jesus conclui com aquilo que ele se refere a Judas, né? Todos os discípulos já estavam limpos, mas nem todos, né? Existe um que ainda não estava limpo, que não se desapegou, que não foi purificado, que não fez parte, não deixou Jesus fazer parte, não é verdade? Ele já tinha um intento no coração acerca de Cristo, acerca do que fazer com o Mestre, então ele não estava limpo. Todos os outros estavam, todos os outros receberam de fato a Jesus, todos os outros faziam parte, né, do Cristo, mas aí estavam lavando os pés, estavam tendo os seus pés lavados por Jesus, os pés que a partir dali iriam fazer a obra do Senhor, iriam seguir o projeto do Senhor, iriam ser instrumentos nas mãos do Senhor. Então, o versículo 7, a resposta de Cristo para Pedro, para o primeiro questionamento de Pedro, eu particularmente gosto muito desse versículo que diz assim, o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Jesus, ele nos coloca numa condição de crer soberanamente naquilo que ele está fazendo, de crer independente das circunstâncias naquilo que está acontecendo ao nosso redor, ou com a nossa vida, ou no meio dos nossos, né? Chegando a uma compreensão de que é Deus que está agindo, eu não estou compreendendo agora, mas eu vou ter ideia do que é depois, eu vou saber o que é depois, eu vou ter essa certeza das coisas do Senhor, das coisas do agir de Deus na minha vida, né? E muitas vezes nós estamos como Pedro, afobados demais, querendo saber demais, querendo ver o agir do Senhor imediatamente e da forma que a gente quer ver, né? Compreender de imediato todo o agir de Deus, o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar, o que Deus está propondo, será que é de Deus, será que não é? Muitas vezes temos feito muitos questionamentos ao Senhor, né? E aí a gente perceba que no nosso meio, de fato, deve existir vários Pedros que está vendo o agir de Deus na vida das pessoas, aí até pensa, nossa, se fosse comigo aquela situação, olha como Deus abençoou, olha como Deus fez, aí Deus olha para você, aí diz assim, vou fazer também, aí começa a agir na tua vida. De repente, quando Deus ele começa a agir na tua vida, sabe o que é que acontece? Pedro, se levanta um Pedro na tua e diz assim, Senhor, como assim? Isso está acontecendo comigo, como assim? Aí você vai num culto, numa festividade, num congresso, ou coloca um hino, ou em oração a Deus, Deus te responde. Aquilo que estou fazendo hoje tu não sabes, mas depois entenderá. Aí você não gosta dessa resposta. Você não gosta quando Deus fala dessa forma contigo assim, sem muita explicação, sabe? O que é que acontece? Aí você, na falta de compreensão, de entendimento, de discernimento, começa a maldizer aquela situação que você não está compreendendo.
Você começa a pedir oração para que, gente, eu estou passando por uma turbulência, eu estou passando por uma tribulação, gente, vamos orar repreendendo isso, vamos orar repreendendo aquilo. E você começa a repreender o processo de Deus na tua vida para que tu alcance a bênção. Tu começa a repreender aquele processo, tu começa a fazer propósito de oração sobre aquele processo, sabe? Tu começa a dizer nunca, jamais lavarás os meus pés, ou seja, jamais, eu não aceito essa situação, Deus. Como assim? Eu sou serva tua, sabe? Eu não consigo, eu não mereço, eu não tenho forças. Aí coloca uma igreja inteira em oração, repreendendo o processo que é necessário para que a bênção chegue, para que aquilo que Deus vai fazer na tua vida possa de fato ser realizado, ser concluído, né? E aí Jesus, ele diz, se eu não fizer, você não terá parte comigo. Deixa eu fazer, eu vou fazer, porque se eu não fizer isso, se você não passar por esse processo, você não vai alcançar a vitória, você não vai alcançar o desejado, você não vai ser transformada da forma que quer, ou que precisa, né, na verdade. Então, Jesus, ele diz isso, aí você novamente diz, então, não só esse processo, Senhor. Aí você começa a lançar sobre Deus tanta ansiedade, tanta coisa, então faz isso, faz aquilo, e que é necessário apenas aquilo que Jesus ele já está fazendo. É necessário somente esta forma na qual Jesus já está trabalhando, né? E compreenda uma coisa, amados. Aquilo que Deus ele está fazendo hoje na minha e na tua vida, ainda que a gente não venha estar compreendendo, é o agora. Mas nós viremos compreender depois. Então, independente da situação, da circunstância ou do processo em que você está passando agora, não deixe de orar agora. Não deixe de crer agora. Não deixe de amar agora. Não deixe de servir agora. Não deixe de congregar agora. Não deixe de fazer o que deve ser feito agora. Não se precipite agora. Porque o agora é o que está diante dos nossos olhos, é aquilo que a palavra diz que a gente não vai compreender agora. Então não haja precipitadamente agora, porque quando depois chegar e nós compreendermos tudo, nós vamos tão somente render graças a Deus por não termos nos precipitado no momento do processo, no momento do agora. Entenda que o agora ele não está completamente claro. Né? Nós não estamos vendo agora a totalidade daquilo que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. Mas o depois vai chegar e nós vamos compreender, e nós vamos entender, e nós vamos poder contemplar tudo, né? A totalidade daquilo que Deus quer fazer. Entenda que há muito mais no agir de Deus na minha vida e na tua vida do que aquilo que estamos vendo, sentindo ou vivenciando agora. Há muito mais de Deus, há muito mais do agir de Deus na tua congregação, na tua família, na tua vida espiritual ou em todas as áreas do que o que você consegue contemplar agora, porque agora não está completo, agora é só o momento, agora é só o começo. Deus, ele é aquele que irá concluir na minha e na tua vida e nós devemos tão somente crer, esperar em oração. Ore como quem nada sabe, ore como quem tudo espera do Senhor. Ore verdadeiramente se deleitando nas mãos do Senhor como vaso nas mãos do oleiro, deixando que Ele possa concluir aquilo que iniciou. Porque Ele é quem consegue contemplar o além, nós não. Nós só estamos vendo agora. E como a palavra diz, o agora é muito pouco, é muito limitado, é muito pequeno diante do que Deus quer fazer. O agora é tão somente para termos fé e orar, esperando que o depois chegue e possamos assim render honra e glória ao Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a cada um que assista aos nossos vídeos, né? Que essa mensagem possa ter penetrado em seus corações, né? Que Deus ele possa fazer aquilo que Ele deseja na tua vida, na minha vida, não só através dessas mensagens, mas porque Ele é Deus e Ele faz, não é verdade? E eu desejo a todos uma boa noite, em nome de Jesus.